Você não sabe mais o que fazer para destravar sua vida financeira. Você já tentou de tudo e para você nada parece funcionar. Às vezes até começa a fluir, mas logo logo você se percebe no mesmo padrão anterior, de novo na escassez. Será que o problema é com você? Ou que você está condenado, condenada a viver uma vida de escassez? Vamos olhar para isso? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O meu nome é Rafaela Valente, eu sou mentora, psicóloga, terapeuta e atuo nessa área há mais de 22 anos. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre a energia do dinheiro na perspectiva sistêmica, o que o Bert Hellinger dizia sobre dinheiro, o Bert que foi o criador das constelações familiares, que na verdade não criou nada de novo, ele apenas genialmente conseguiu observar, nomear e trazer essas leis para uma aplicação prática a partir do psicodrama, e como você pode destravar a sua vida financeira a partir desse olhar, a partir de observar e ajustar a sua postura em relação ao seu pai e à sua mãe. Então, fica comigo nesse vídeo que eu vou trazer um conhecimento que de fato pode sim transformar a sua vida, te levando do menos para o mais, de forma que você possa desfrutar de uma vida próspera, com mais leveza e abundância, na lei do menor esforço, desde que você esteja no seu devido lugar em relação ao seu sistema familiar. Bom, vamos lá. Primeiro eu quero trazer uma clareza do que é a energia sistêmica. O que é essa perspectiva? O que é um sistema? Um sistema, quando há uma interação entre dois ou mais elementos, de forma que a ação de um interfere no outro. Isso vale tanto para um nível atômico, microscópico, quanto para um nível macro. Aqui hoje eu quero falar sobre o seu sistema familiar. Sim, tudo que você faz interfere em todo o seu sistema e tudo que todos os outros integrantes do seu sistema fazem também interfere em você. Qual que é o bom disso? É que você não está condenado a ser refém do karma familiar. Você só fica preso no karma familiar se você fere uma das 3 leis sistêmicas. Eu vou falar brevemente quais são essas 3 leis, numa outra oportunidade, num outro vídeo, eu aprofundo nelas, mas hoje aqui eu quero focar no dinheiro, para destravar de uma vez a sua vida financeira. Primeiro a gente tem a lei do pertencimento. O que quer dizer a lei do pertencimento? Que todos que pertencem ao sistema familiar têm o mesmo direito de pertencer. Ponto. Ainda que um tenha sido mau caráter, tenha sido alcoólatra, tenha sido um criminoso, não importa. Para o sistema familiar, todos têm o mesmo direito de pertencer, todos têm a mesma importância. Isso deve ser levado em consideração de forma que ninguém do sistema seja excluído. Depois a gente tem a lei da ordem, da hierarquia. Em qualquer ambiente, em qualquer sistema que haja hierarquia, ela precisa ser respeitada. E entre você e os seus pais há uma hierarquia, porque eles chegaram antes e além deles terem chegado antes, eles te deram a vida. Então, perante ao seu pai e à sua mãe, você é o pequeno e eles são os grandes. Isso é importantíssimo para que o dinheiro venha e fique na sua vida. E a terceira lei é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Essa lei ela é aplicada principalmente na relação entre iguais, entre amigos, colegas de uma mesma profissão, entre a relação de casal, porque na relação de casal são iguais para a relação de casal. Mesmo que um seja mais velho, mais rico, mais culto, não importa. Para a relação de casal, os dois têm a mesma importância. É de igual para igual. E por que essa lei não se aplicaria em relação aos seus pais? Porque eles te deram a vida. E por mais que você faça por eles, nada se compara à vida. Ah, mas no meu caso, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, deixou de fazer. Não importa, você está aqui agora, não está? Vivo, me ouvindo. É isso que a gente toma e olha para frente. O Bert Hellinger, ele tinha algumas frases muito interessantes. Ele dizia que com a mãe o dinheiro vem e com o pai o dinheiro fica.
Outra frase dele que eu gosto muito é: o sucesso tem a cara da mãe. Mãe é a energia de servir, o pai é a energia de ir para o mundo. E agora eu vou dar uma destrinchada nisso para que fique mais claro e você consiga praticar no seu dia a dia. Colocar em prática, ajustar essa postura para que você possa sentir como eu pude sentir na minha vida e tenho acompanhado milhares de pessoas nessa transformação. Brevemente, eu vou contar um pouquinho da minha história. Como foi que eu me tornei consteladora sistêmica? Como eu conheci essa abordagem? Há cerca de 11, 12 anos, a minha vida estava de pernas para o ar, completamente virada do avesso. Pós-divórcio, crise financeira, muitas dívidas, depressão. Eu realmente adoeci em todos os níveis. E um dia, uma grande amiga me ligou e me perguntou: "E aí, Rafa, tudo bem?" E eu disse: "Ah, para você eu posso falar, não tô bem não." E aí eu comecei a contar para ela: "Tô deprimida, não estou conseguindo abrir meu consultório, aluguei o consultório que está fechado porque eu não tenho força para atender por causa da depressão. Estou completamente endividada. Na época eu tinha uma casa financiada que estava indo para leilão. Eu estava devendo ainda uma quantidade significativa de faculdade, de especialização, completamente endividada e sem forças, deprimida." E essa minha amiga virou para mim e falou assim: "Rafa, mas não tem lógica. Nossa, eu te conheço há tantos anos, você é tão dedicada, tão comprometida, tão esforçada, trabalhadeira, honesta. Não tem lógica. Deve ter algum emaranhamento familiar na sua vida." Eu falei: "Como assim? Até então eu nunca tinha ouvido falar dessa abordagem sistêmica." E ela falou: "Olha, eu tô indo para Brasília, tal dia, e você vai comigo. Eu tô indo para um treinamento já, para uma formação em constelação familiar, e você vai." Aí eu virei para ela e falei: "Lucinha, qual foi a parte que você não ouviu das dívidas, da crise financeira que eu tô? Eu não tenho a menor condição." E aí ela falou: "Minha amiga, me desculpa com o perdão da expressão da palavra." Aí ela soltou um belo de um palavrão e falou: "Você tá? Então você vai se virar, vai dar um cheque sem fundo, mas você vai." E ela falou comigo com uma firmeza, e é uma pessoa que eu admiro muito. Eu fui. Chegou lá, negociei, pedi uns prazos, falei da minha situação e fui bem honesta. Falei: "Olha, se eu não conseguir honrar os meus compromissos financeiros, eu te aviso a tempo." E fui. E o tema que eu levei para a constelação foi exatamente esse: a minha vida financeira. Embora eu estivesse com depressão, com várias outras coisas acontecendo, ruins, negativas, o que estava verdadeiramente me adoecendo era a crise financeira. Eu não sabia mais o que fazer e me afundava cada vez mais. E eu fui. Quando chegou a minha vez de constelar, o facilitador colocou uma representante para mim e uma representante para minha mãe. E até então, tudo que eu tinha ouvido falar, eu achei que fossem aparecer antepassados, gerações e gerações para trás, aqueles emaranhamentos que a gente muitas vezes ouve falar. E no meu caso, foi super sem graça a dinâmica. Nada acontecia. Eu imaginei que ia acontecer, que ia aparecer um monte de geração aí para trás. Afinal de contas, eu me sentia vítima, então devia ser karma familiar, alguma coisa que fizeram lá e está sobrando para mim. E a minha foi realmente muito sem graça. Só ficava a minha representante diante da representante da minha mãe. A representante da minha mãe olhava com todo o amor, aquela coisa assim de mãe, aquela abundância, aquela generosidade da maternidade de forma geral. Claro que nem sempre é assim na prática, mas é aquela coisa de mãe. A minha representante ficava olhando para minha mãe com o queixo levemente levantado, a sobrancelha arqueada, com um olhar bem sério, bem firme, um olhar cheio de exigência e crítica para aquela mãe. Eu olhava e eu não entendia muito. Eu virava para o facilitador e dizia: "Ah, mas eu não estou entendendo, nada acontece, não vai ter movimento nenhum, não estou entendendo." Era o meu primeiro contato com as constelações. E ele olhou para a cena, eu sentada observando, ele olhava para mim e falava: não está bom para você?" E eu olhei, ele falou: "Olha bem para a postura da sua representante." E à medida que eu olhei, eu fui me encolhendo, eu fui ficando com muita vergonha de perceber a minha arrogância perante ela. Num determinado momento, o facilitador me perguntou: "Você deve se achar muito melhor que a sua mãe, né?" Com muita vergonha, com um nó na garganta, eu disse:
eu tinha certeza que eu era muito melhor que ela, que no lugar dela eu teria feito muito diferente, teria feito muito melhor. E aí ele virou para mim e disse: bem feito, esse é o resultado. Essa é a consequência de ferir a lei da ordem, da hierarquia e se colocar como grande perante a sua mãe. E nessa época, eu jamais poderia imaginar que eu estivesse nessa postura de arrogância, porque eu era uma excelente filha. Eu cuidava de tudo da vida da minha mãe. Eu que dava palpite. Os negócios dela eram no meu nome. Eu que falava se podia, se não podia. Eu cuidava da vida dela, porque eu achava que ela não tinha juízo. Eu achava que ela não estava dando conta. Saí do meu lugar, de pequena, fui lá para o lugar da grande, querer cuidar, querer ensinar, querer consertar. E como que estava a minha vida? Cada dia pior, me afundando. Essa é a receita para o fracasso. Ferir a lei da ordem, da hierarquia. Trouxe esse exemplo só para ilustrar, para que você entenda um pouquinho mais, compreenda. Mas agora eu vou trazer um olhar mais amplo. O principal para que você prospere e desfrute de uma abundância na vida é o sentimento de gratidão. Seja lá como tenha sido a sua vida lá atrás, seja lá como tenha sido a sua infância, agora cabe a você ressignificar. Cabe agora a você decidir o que você vai fazer com o que aconteceu lá atrás. Não dá mais para mudar. Foi do jeito que foi. Aquele homem comum e aquela mulher comum fizeram o melhor que eles podiam com a consciência e com os recursos que eles tinham. Mas eles deram conta e você está aqui agora, vivo, me ouvindo. É isso que a gente pega, é isso que a gente toma e olha para frente, com gratidão. Daqui para frente é com você. Agora cabe a você cuidar da sua vida, sem mais ficar pondo culpa lá atrás. Para você compreender exatamente o que esse olhar nos convida, ter uma postura diferente perante a vida é olhar exatamente para a vida em si. A vida, eu costumo brincar, dizer que ela vem ali da sementinha do pai. Mas quando ela encontra e fecunda no óvulo da mãe, é dentro da mãe que a vida acontece. É dentro da mãe que somos gerados. Através da mãe que nós chegamos a este mundo. Depois é a mãe que amamenta, que cuida. Então, se a nossa primeira relação com a mãe não for saudável, toda a nossa segurança enquanto pessoas na vida adulta, toda a sua segurança, ela vem a partir da disponibilidade que aquela mãe tinha para você. A disponibilidade que a mãe tem para o filho é o que vai proporcionar uma segurança na vida desse filho. Só que muitas vezes aquela mãe não consegue exatamente estar disponível. Porque muitas vezes ela está assim, emaranhada com as próprias questões mal resolvidas, que ela não tem consciência, não teve oportunidade, não tem conhecimento. Mas ainda assim ela está dando o melhor que ela pode com a consciência e com os recursos que ela tinha na época. E é isso que a gente pega, é para isso que a gente olha, para a grandeza que é a vida. E aqui eu recomendo separar a mulher, aquela mulher comum, cheia de defeitos, exatamente como nós somos comuns, cheios de defeitos, e separar a mãe daquela mulher. A mulher você vai respeitar e ainda assim agradecer, por mais que ela tenha metido os pés pelas mãos, que você tenha tido aí um monte de crítica e julgamento, que você possa ter acusações de que ela errou e falhou muito com você. Mas ainda assim, aquela mulher se dispôs a colocar o corpo dela a seu serviço, ela parou a vida dela de alguma forma, ela sofreu dores, ela correu risco de vida para que você pudesse estar aqui. Então a gente toma aquela mãe que está dentro daquela mulher, aquela mãe que está dentro daquela mulher comum, cheia de defeitos, cheia de falhas. Essa mãe você precisa respeitar, aceitar e agradecer pela vida que ela te deu. Ah, mas não interessa mais aqui. Imagina que você é uma árvore, faz de conta que você é uma árvore, sendo que metade da sua raiz vem da sua mãe, metade da sua raiz vem do seu pai. Cada vez que você olha para a relação com a sua mãe e fala, eu amo a minha mãe, mas... Cada mas desse é como se você fosse lá e cortasse uma parte da sua raiz. Como fica uma árvore que está com partes da própria raiz toda cortada e jogada fora? Não, isso aqui não quero, não, isso aqui não me serve, isso aqui não é bom. Essa árvore, ela vai ficar uma árvore pobre. Ela não vai dar bons frutos, ela não vai florescer, ter abundância de flores e frutos. E a mesma coisa se aplica ao pai. Quando Bert dizia, com a mãe o dinheiro vem e com o pai o dinheiro fica, é que primeiro a gente precisa tomar essa mãe.
E então a gente olha em seguida para nossa relação com o pai. A gente toma também esse pai. Ah, mas meu pai me abandonou, meu pai me feriu. Ainda assim, é graças ali à sementinha dele que hoje você está aqui. Então a gente precisa chegar no amor original, olhar para a vida exatamente. Deixar as historinhas, deixar o que foi, o que deixou de ser, os defeitos, porque enquanto a gente não faz isso, a gente paga um preço muito alto, a gente fracassa na vida. E quando você tem uma relação negativa com o seu pai, com a sua mãe, você vai estar criando situações na sua vida de relacionamentos conflituosos. As suas relações afetivas, elas não vão prosperar, não vão florescer, não serão saudáveis. Vícios, compulsões, comportamentos autodestrutivos, dificuldade de se posicionar no mundo, procrastinação, são muitos os prejuízos. Então, se você quer prosperar na vida, recomendo fortemente que você olhe para essa postura em relação ao seu pai e em relação à sua mãe e aprenda a honrá-los do jeitinho que foi, aceitando, respeitando e agradecendo pela vida. Sem mais. O que eles fizeram foi o suficiente para que hoje você estivesse aqui. Daqui para frente é com você. Olhe para isso como as suas raízes. Você não é obrigado nem a conviver, nem a gostar deles. E tem histórias que são muito traumáticas. Ok, tá tudo bem. Apenas tome com gratidão a sua vida e olhe para frente. Uma coisa que pode te ajudar muito nesse sentido, em relação a compreender melhor o que é esse honrar pai e mãe que as constelações familiares nos pedem, é você cuidar bem do filho deles, cuidar bem da filha deles. Essa é a melhor maneira. Honrar pai e mãe não é obedecer, não é pedir bênção, não é almoçar na casa deles todos os domingos. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado a ampliar o seu olhar e que você possa, a partir desse ajuste na sua postura, em relação ao seu pai e à sua mãe, em relação à sua própria vida, que você prospere daqui em diante. E aí eu quero te fazer uma seguinte pergunta. Você está disposta a abrir mão da vingança pelo que eles podem ter feito de errado, de falta, de falha? Ou você vai preferir vingar com o seu fracasso? Para mostrar para eles, tá vendo o quanto vocês foram péssimos pais e péssimas mães? Olha como a vida como está, olha a minha vida como está, tá um fracasso. Ou você vai aprender a honrá-los e fazer da sua vida um sucesso, como quem diz, do jeitinho que foi o bastante. Compreendo que vocês fizeram o melhor que podiam, com os recursos, com a consciência que tinha, e eu sou grato por isso. Daqui para frente é comigo. Eu vou fazer valer a pena tudo que vocês passaram e fizeram para que hoje eu pudesse estar aqui. Então eu encerro aqui esse vídeo. Peço que curtam, compartilhem, enviem para pessoas que possam se beneficiar desse conhecimento. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e conte comigo.